Alô? Tá falando? Tá, né? Bom dia, meus alunos. Bom dia aí a todos os pontos que estão nos vendo. Quantas pessoas estão chegando? Eu queria lembrar que na sexta-feira nós vamos ter a manhã toda dedicada a uma discussão entre gente e o resto do Brasil, claro, todo. E então nós vamos procurar responder perguntas de vocês. Perguntas relacionadas com matemática, perguntas relacionadas com ensino, com política educacional, livro didático, enfim, perguntas de qualquer ordem, né, que tenham a ver com a nossa vida profissional. Então, é preciso que vocês, né, pode ser, inclusive, a solução de um problema, que vocês pensem no que vocês vão querer perguntar, que assunto vão querer abordar. E, se quiserem, as perguntas já podem ser colocadas aqui na mesa. As pessoas dos outros estados também poderão transmitir as perguntas que vão ser, então, que vão chegar aqui nesse computador. Perguntas relacionadas com a aula, inclusive. Perguntas, então, por exemplo, meu companheiro Matias, lá de Fortaleza, que está nos vendo agora, né? Um abraço, Matias. Ele pode querer perguntar alguma coisa sobre um assunto que eu estou falando, então ele pergunta, a pergunta chega aqui, é colocada em cima da mesa, e se tiver ligação, né, com o que eu estou falando, eu respondo imediatamente, senão ela fica para sexta-feira. Tá? Então, a hora que quiserem, escreva a pergunta, pode ser dirigida à mesa ou a uma pessoa específica. Não, quero perguntar ao professor Paulo César isso, ou simplesmente. E coloque aqui, a gente vai juntando. Pode, pergunta de qualquer tipo. Qualquer coisa, porque sexta-feira será um dia em que nós só trabalharemos pela manhã, mas será então dedicado justamente a isso. Ok? Bom, vamos então começar. Na verdade, com uma pequena defasagem, porque eu vou precisar falar na equação do plano. Vocês recordaram ontem a equação da reta. E agora, rapidamente, vamos ver como é a equação de um plano. E, claro, a primeira pergunta é: como é que eu vou definir um plano? Aqui tem um modelinho, ó, de plano, muito útil. Ó. Então, para definir um plano, eu posso definir por 3 pontos, sem dúvida, mas, inicialmente, eu vou, já que eu tenho vetores prontos, reta, eu vou imaginar uma reta, isso eu conheço, já sei a equação dela, e vou dizer que o meu plano é perpendicular, ortogonal a essa reta. Será que dizer apenas que um plano é ortogonal a uma reta fixa, essa reta está dada, dizer que um plano é perpendicular, eu estou definindo perfeitamente esse plano? Claro que não, né? Porque ele pode ser perpendicular à reta, mas ainda pode se mover para cima e para baixo. Então, falta ainda fornecer mais alguma coisa, que pode ser, por exemplo, um ponto do espaço, né? Então, aqui vocês estão vendo um ponto do espaço, e se o plano deve passar por esse ponto, né, e ser ortogonal à reta, então ele só tem uma única posição.
Então, inicialmente, nós vamos definir o plano dessa forma. Então, eu preciso fornecer um ponto P0, digamos x0, y0, z0, e tenho que ter uma reta. Por comodidade, eu vou passar essa reta pela origem. Então, tanto faz eu falar em reta ou simplesmente falar no vetor que vai da origem ao ponto A, B, C. Então, o plano π está perfeitamente definido. Né? Ele passa pelo ponto P0, é dado, e é perpendicular à reta que liga a origem ao ponto ABC. Repare que eu nem estou desenhando os eixos, né? O meu sistema de coordenadas, ele está aqui, né? Só que ele está invisível. Então, ok. Isso é muito frequente, né? A origem está num certo lugar, mas os eixos eu não estou me preocupando com eles. Estão ali, mas estão invisíveis. Então, hein? Aumentar a letra? Ok. Isso. Então, vamos tomar um ponto P do plano π. Ora, o vetor P0P, que, portanto, tem coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0, ele é ortogonal ao vetor de coordenadas A, B e C. Portanto, como vimos ontem, o produto interno de OA por P0P é 0. Essa conta nos dá A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, igual a 0. Desmanchando os parênteses e organizando as coisas, do lado esquerdo, vamos deixar ax mais by mais cz. E do lado direito, o resto. ax0 mais by0 mais cz0. Ora, todo este lado direito, na verdade, é um número conhecido, já que o ponto P0 é dado, né? Então x0, y0 e z0 são conhecidos, e A, B e C também. Então esse número, vou chamar por uma única letra, e chegamos então à conclusão que a equação de um plano tem a forma ax mais by mais cz igual a d. Observe que os coeficientes de x, y e z, esses números A, B e C, são importantíssimos.
São esses, né? Eles nos mostram as coordenadas de um vetor que é perpendicular a esse plano. Então, esse vetor ABC, né, vocês podem, se quiserem, chamar de vetor normal a esse plano. É claro que se um vetor é perpendicular a um plano, qualquer múltiplo dele também será, né? Então, você multiplicar aquele vetor ABC por qualquer número diferente de zero, ele continua sendo o vetor normal do plano. Reciprocamente, não é? Todo ponto de coordenadas x, y e z que cumpre essa condição aqui, satisfaz a essa equação, pertence àquele plano. Imagine que um ponto P de coordenadas x, y, z satisfaça essa condição, aí você volta, né? Quem é D? D é o resultado dessa conta, que você pode organizar desta maneira. Isso diz exatamente que o vetor ABC é perpendicular ao vetor de coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Não é? Então, se o ponto P0 pertence ao plano e se o vetor que vai de P0 a P é ortogonal ao vetor OA, consequentemente, P pertence a esse plano. Bom, então é isso que a gente precisava para começar a lidar com os sistemas, porque sistemas lineares, é o objetivo dessa aula, né, que é lidar com equações desse tipo. Ao contrário do que normalmente ocorre nos livros didáticos, que as equações dos sistemas não possuem um significado assim concreto, são simplesmente equações, aqui nós a todo momento estaremos pensando que uma equação tem na nossa cabeça, concretamente, a imagem de um plano no espaço. Bem, ainda quero introduzir o termo combinação linear. Eu vou falar nisso aqui, enquanto estiver falando de sistemas, então, para ficar logo um significado estabelecido, vou falar não de forma geral, mas somente no nosso contexto. Então, vamos imaginar que U, V e W sejam vetores do espaço, já com o nosso sistema de coordenadas aqui. Então, nós vamos dizer que W é combinação linear de U e V quando existem reais alfa e beta, tais que W seja alfa U mais beta V. Então, dizer que um vetor é combinação linear de dois outros significa dizer que ele pode ser escrito dessa forma, como um múltiplo de um somado com um múltiplo de outro. Aqui, múltiplo não quer dizer inteiro, não. Não é? Alfa e beta podem ser reais, quaisquer, positivos, negativos. Tá? O que ocorre, por exemplo, se U e V forem colineares? Imagine que U
e V sejam colineares. O que acontece com todo vetor que é escrito dessa forma? Qualquer múltiplo de U está na mesma reta que contém U. Qualquer múltiplo de V ainda está na mesma reta. Então, se eu somar dois vetores, αU e βV, né, que são, por sua vez, colineares também, o resultado, o vetor soma, também está nessa mesma reta. Né? Quer dizer que em algum lugar você terá o vetor dado. Quer dizer, se dois vetores são colineares, qualquer combinação linear deles nunca pode sair dessa reta. Está lá. Nós dizemos, de forma simplificada, que esse conjunto UV é linearmente dependente, ou que os vetores U e V são linearmente dependentes. Isso quer dizer que, se você olhar para esses dois vetores, um já depende do outro, no sentido que um já é múltiplo do outro, são colineares. Aliás, por causa de alguma coisa que aconteceu ontem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Imagine esse vetor aqui, U igual a 1, 2, 3. Imagine esse vetor aqui, V igual a 2, 4, 6. Esses vetores são realmente colineares? Então, por quê? Um é múltiplo do outro, né? V é o dobro de U. Quem é esse vetor aqui? U. E esse vetor aqui? V. O e V são o quê? Como? Vocês acabaram de me dizer que eram colineares. Agora eles mudaram a palavra por quê? U e V são colineares. Olha o U aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui são segmentos orientados que representam aqueles vetores que eu apaguei. Okay? Os segmentos são paralelos, realmente. Mas os vetores, você deve dizer, colineares. Então, daqui a pouco, quando eu tiver o meu material concreto aqui, ó. Olha aqui. Tá? Esses segmentos aqui, eles são paralelos. Eles estão representando vetores colineares. Não que isso seja assim, uma coisa do outro mundo, né? Mas é bom colocar as coisas no devido lugar. Então, não vou brigar se você eventualmente chamar de paralelo, mas saiba o correto. Bem, ainda voltando aqui. Num segundo caso, vamos imaginar que U e V não sejam colineares. U e V agora não são colineares. Se eu multiplicar U por um número real,
ele aumenta ou diminui de tamanho, muda ou não de sentido, mas ele continua na mesma reta onde está U. Se eu multiplicar V por um número real, o mesmo ocorre. Ele continua na mesma reta onde está V. E se eu fizer a soma desses vetores, onde é que você vai encontrar o vetor W? Ele pode ir para cima assim? Não, não pode. Tem que estar no mesmo plano. Aqui está. Esses dois vetores, U e V, agora nós vamos dizer que esse conjuntinho chama-se linearmente independente. Isso tem sentido que um vetor não é múltiplo do outro. Agora, um teoreminha. Se eu sei que três vetores são coplanares, vou fazer uma afirmação aqui. Se U, V e W, R3, são coplanares, sim, então estão nessa situação, será que eu posso afirmar que um deles é combinação linear dos outros? Bom, isso aqui é um teorema, hein? Isso quer dizer que eu estou fazendo uma afirmação que não cabe aqui você dizer, eu acho que é, não, pode ser que não. Não tem esse negócio de achar, né? Então eu tenho que demonstrar, justificar se isso daí é ou não verdade. Não, uma palavra tão ausente dos nossos livros hoje, né? Teorema. Uma coisa que você tem que explicar, não basta chutar. A afirmação é essa, né? Eu te dou um desenho com três vetores assim no mesmo plano, e será que eu posso afirmar que eu posso exprimir um deles como combinação linear dos outros? Bem, nós temos aqui que separar também casos. Bem, vou escrever se um dos vetores for, por exemplo, o vetor nulo. Bom, aí sobram dois vetores, na verdade, eles são coplanares. O vetor nulo é combinação linear de outros dois vetores quaisquer? Sim. O vetor nulo é 0 vezes U mais 0 vezes V. Então, se um deles é o vetor nulo, cumpre. Se você tiver dois vetores que sejam múltiplos um do outro, ou seja, U, V e W. Se eu tiver essa situação, esses três vetores, eles são coplanares? Sim ou não? Sim. E será que um deles é combinação linear dos outros? Sim ou não? Sim. Qualquer um dos três é combinação linear dos outros dois? Qualquer um dos três é combinação linear dos outros dois? Não.
Evidentemente, W não é combinação linear de U e V. Eu já sei, né, que se U e V são colineares, qualquer combinação linear tem que estar na mesma reta que os contém. Mas será que, por exemplo, será que V é combinação linear de U e W? Sim. Se V e U são colineares, então V é algum número vezes U, e aí eu escrevo mais 0W. Pronto. Então, a afirmação é verdadeira. Nesse caso em que dois vetores são colineares. O outro caso é quando U e V, U, V e W, não há nenhum que seja múltiplo do outro. Então, nós temos aqui U, V, e W. Vamos ver ainda se essa afirmação está certa. Será que nessa situação W é combinação linear de U e V? A resposta é sim. E o que a gente faz é o seguinte. Pega ali a extremidade de W, trace uma paralela à reta que contém V. Essa reta corta a reta que contém U num pontinho, e este vetor é algum múltiplo de U, já que é colinear com U. Então, ele é alfa U. Para algum número real, alfa. Volte, pegue a extremidade de W, tire uma paralela à reta que contém U, encontre essa interseção e esse vetor é algum número vezes V. Claro, né? Ao traçar paralelas, eu criei um paralelogramo. Então, pela regra da adição de vetores, o vetor W é justamente alfa vezes U mais beta vezes V. Então, não só W é combinação linear de U e V, como mais igualmente importante, esta combinação é única. Tá? Só existe uma maneira de escrever W como combinação de U e V. Vetores sempre partem da origem. Coplanares. Sempre parte. Vetores estão sempre saindo da origem. Sempre. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso daqui é a origem. Está vendo a origem? Você está vendo esse vetor aqui? Tá. Ele está saindo da origem? Tá. Vou pegar esse aqui. Esse segmento orientado que você vê aqui é exatamente este vetor. Tá? Então, o vetor está aqui. Agora, você pode representar o vetor através de segmentos orientados em qualquer lugar do mundo. Ele é o mesmo vetor que está lá. Então, quando a gente fala colinear, coplanar, isso daqui é o que está acontecendo.
Mesmo que você estou representando vetores através de segmentos orientados. Esses vetores são coplanares? São. Veja, são coplanares. Apesar de você representar um aqui e outro aqui. Se você falar de retas, não, reta é outra coisa. Vetor. Vetor é uma coisa livre, né? Esse espaço aqui está entulhado, né, de vetores. Ok. Eu sei que isso confunde um pouco, mas é bom a gente ir se acostumando com esse fato, né? Você pode representar o vetor em qualquer lugar que você quiser, que ele não é um ente diferente, não. Ele é o mesmo vetor. São representações do mesmo elemento. Né? Na unicidade. Correto. Não, nesse caso. Nesse caso. Né? Diga. Isso. Talvez eu tenha entendido mal. Quando um dos vetores é um vetor nulo, eu já considerei antes. Então, sai fora. Aliás, eu falei que nem ia escrever. Tá? Devia até ter escrito para ficar mais bonito. Bem, agora sim, vamos começar com um pequeno atraso a nossa aula, que é sobre sistemas lineares. Vou abordar somente sistemas lineares de 3 incógnitas. Aquele sisteminha 2x2 já ficou no curso anterior. Primeira coisa, eu quero saber de vocês o seguinte. Exemplo. Vou botar um sisteminha aqui. X mais 2y menos z igual a 3. X menos y mais z igual a 2. Resolva. Agora. Enquanto eu apago o quadro. Por aí, há sempre quem diga, quando pega um sistema assim, indeterminado. E ponto. Tá certo. É indeterminado. O que significa que um sistema é indeterminado? Significa que ele tem infinitas soluções. Aliás, os sistemas indeterminados, segundo aqui a opinião corrente, são os sistemas mais interessantes. Porque eles têm muitas soluções e até nos permite escolher qual é a solução que nos agrada mais, por algum motivo. Eu poderia, por exemplo, propor um problema interessante que diz o seguinte: será que esse sistema ele possui alguma solução x, y, z com números inteiros e positivos? É uma pergunta interessante. Quer dizer, de todas as soluções desse sistema, será que por alguma particularidade eu consigo soluções com números inteiros e positivos? Os sistemas, eles decorrem habitualmente de problemas concretos.
Então, se x, y, z são quantidades, por exemplo, de objetos, então, claro, essa condição é imposta. Quantidades de certos objetos. Né? Então, são números positivos, evidentemente, e números inteiros. Então, eu tenho um sistema indeterminado e de todas as suas soluções, por exemplo, eu gostaria de saber se existem soluções inteiras e positivas. Como é que a gente resolve, então, um sistema desse tipo? Nos livros, os sistemas são tratados de forma exclusivamente algébrica. Enquanto que aqui, já com o auxílio da geometria analítica, nós procuramos dar a cada equação uma imagem geométrica, portanto, um plano. O que eu tenho ali são dois planos. Eu pergunto, será que esses planos são paralelos? Vamos pensar no seguinte. Aqui, nós temos dois planos. Eu vou espetar aqui um vetor perpendicular, certo? Vou espetar outro aqui. Não. Aqui vocês estão vendo planos paralelos. Se planos são paralelos, o que acontece com esses vetores? Colineares. Os segmentos orientados são paralelos, né? Mas lá, os vetores são colineares. Portanto, um tem que ser múltiplo do outro. Me diz qual é um vetor que é perpendicular ao primeiro plano. 1, 2, menos 1. E perpendicular ao segundo plano. Um é múltiplo do outro? Não. Então, não é essa a situação. Se não é essa a situação, os dois planos vão ter que se encontrar, né? Vão ter que se cortar. Então, todas as soluções do sistema estão numa reta. Nosso problema, então, é achar a equação dessa reta. A equação dessa reta é justamente o conjunto de todas as soluções daquele sistema. Como é que a gente, então, acha a reta de interseção? Uma dessas letras, por exemplo, eu posso tomar como parâmetro. Não é o usual, mas só para ficar parecido com a aula de ontem, Z vai ser um número à sua escolha. Que número vocês querem escolher aqui, por exemplo, para Z? Muito bem, T. Então, Z é um número que esse cara é um número que você escolheu, tá bem? Então, meu sistema é x mais 2y igual a 3 mais t. Tá? Se t é um númerozinho escolhido por você. E x menos y igual a 2 menos. Então, você encara este sistema como sendo formado por duas equações e duas incógnitas. O t está livre, ele pode assumir qualquer valor real à sua escolha. É justamente isso que vai fabricar, né, todos os pontos da reta de interseção. Então vamos fazer o quê? A diferença, pode ser? A de cima menos a de baixo. O x desaparece, vamos ficar com 3y igual a 1 mais 2t. Portanto, o y é... não tem. É isso aí. Y é... Estava certo, gente. Vocês estão me induzindo. Estou fazendo a diferença, tá? De cima menos essa aqui. Tá? 2y menos y, 3 menos 2, t menos t. Então tá y. E agora? Agora coloque em qualquer lugar, por exemplo, a segunda equação diz que x é igual a y mais 2 menos t. Portanto, x é igual a y, 1 mais 2t sobre 3, mais 2 menos t.
Isso vai ser 7 menos t sobre... Está vendo aí nas equações paramétricas da reta? Então, o conjunto solução é formado pelos termos da forma 7 menos t sobre 3, 1 mais 2t sobre 3, t com t. Então, essa é a solução. Boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, porque eles já aprenderam ontem que essas equações representam uma reta, né? Ou então, esse x é 7 terços menos 1 terço de t, y é 1 terço mais 2 terços de t, e z é igual a 0 mais 1 vezes t. Quer dizer que x, y, z nada mais é do que o ponto 7 terços, 1 terço, 0, mais t vezes menos 1 terço, 2 terços, 1. Está convencido que isso é uma reta? Quer dizer, o ponto mais todos os múltiplos de um certo vetor. Bom, então assim é que a gente resolve um sistema, né, que tem uma liberdade para que o meu parâmetro, em primeiro lugar, não precisava ter mudado o nome da letra, né? Só mudei aqui nesse exemplo porque ontem o Felipe chamou o parâmetro por t, então agora vocês reconhecem que é t mesmo. Mas se quisesse deixar z ou qualquer coisa, podia. Segundo lugar, que você podia escolher para parâmetro qualquer uma das outras duas incógnitas. Terceiro, é que você podia escolher para parâmetro coisas muito diferentes. Por exemplo, você pode cismar que, por alguma razão, você quer dizer que z vale 3t mais 5. Pode. Você tem essa escolha. Você tem essa liberdade. E fazer as contas. Portanto, quando a gente fala em equações paramétricas de uma reta, não existe uma maneira única de fazer essa representação. Parametrizar uma reta é uma coisa que tem uma imensa liberdade. Você, na verdade, para escrever as equações paramétricas de uma reta, você tem que dizer um ponto por onde ela vai passar. Ela tem infinitos pontos, você pode escolher qualquer um, não? E você precisa de um vetor que seja paralelo à reta, que pode ser esse ou qualquer múltiplo dele. Então, há uma grande liberdade e equações paramétricas que um faz e o outro faz podem parecer diferentes, mas elas estão representando a mesma reta. Bem, então, agora vamos discutir os sistemas de 3 equações e 3 incógnitas. Você tem as figuras aí? Tem. Nós vamos seguir os casos, são 8 casos. Tá? A cada um deles vamos procurar as imagens geométricas pensando em planos
paralelismo ou não, se coincidem, se cortam. Só vou falar aqui agora em 3 equações e 3 incógnitas, mas nos exercícios vão aparecer sistemas com mais equações do que incógnitas, para pensar o que isso pode ser. Bem, vamos combinar então o seguinte: o meu sistema básico, ele será escrito assim. Bom, então está ali o nosso sistema. Tá? E vamos convencionar o seguinte. A linha formada pelos 3 primeiros coeficientes ela é um vetor, não é? Que é perpendicular ao primeiro plano. Da mesma forma, eu vou representar a linha 2 e a linha 3. Então, você pensem nesses vetores como esses palitos aqui espetados. Aliás, está faltando, né? São 3 planos. Frequentemente, eu vou precisar falar na linha inteira, incluindo o termo independente. Então, vou convencionar que L grande 1 é esse vetor A1, B1, C1, D1. Tá? Ou seja, é uma lista. Tá? É um vetor do R4, mas não esquenta a cabeça, não. É uma lista de 4 números que são esses coeficientes aí. Pronto. Primeiro caso. Seguindo a ordem do livro. O primeiro caso, um caso simples, é quando os 3 planos coincidem. Ó. Já estão aí na mesa. Ó. Os 3 planos coincidem. Aliás, deixa eu contar uma historinha aqui. Os livros didáticos brasileiros são, sobretudo, engraçados. Porque a quantidade de besteira é tamanha que chega a ser engraçado. É uma coisa lamentável porque muitos professores, no fundo, aprendem através do livro que vão ensinar. E é preciso que vocês todos, né, leiam os livros didáticos com espírito crítico, percebendo o que está certo, o que não está bom e o que está definitivamente errado. Sim, claro, a gente também está incluído aí. Por exemplo,
o cara dá uma definição, aí bota aí embaixo, demonstração. Demonstrar a definição, gente, mas há casos onde isso acontece. Há casos assim, ó. Tá vendo esse plano aqui? Essa reta? Reta. Quantos pontos de interseção existem entre essa reta e esse plano? Nenhum. Meu Deus do céu. Que horror, né? Quer dizer, tem a cabeça que plano não é exatamente isso aqui. Isso aqui é um modelo para ajudar a nossa imaginação. Plano, reta. Tá? Então, quando eu digo esses três planos aqui, eles coincidem. Porque não é só para olhar esse pedacinho de isopor, não. É entender que os três planos estão estendidos. Bom, vamos dar um exemplo. Como é que eu olho para um sistema que me mostre três planos que coincidem? Vamos primeiro dar exemplos concretos, depois perceber o que ocorre com os seus coeficientes. Aí tem um plano. Como é que eu escrevo a equação de um outro plano que coincide com esse? Ora, eu poderia repetir a mesma equação. Posso. Ou multiplicar ela por um número qualquer toda. Vocês concordam que essa equação representa o mesmo plano anterior? E se eu ainda faço... Não. Você tem um exemplo? Epa, aqui não tem isso. Esse está certo. É 3, isso. Então, quando a gente olha um sistema, primeira coisa, antes de pensar em resolver, é justamente observar os coeficientes. Ah, sim, estou percebendo. O que eu percebo? Que toda linha grande 2 é um múltiplo da linha grande 1 e que a linha grande 3 também é um múltiplo da linha grande 1. Então, isso resume essa primeira situação particular. Ali. Segundo caso. Ah, boa pergunta. Esse sistema tem solução? Tem. Infinitas. É um sistema indeterminado. Claro, um sistema indeterminado. Tem infinitas soluções. Quais são elas? O próprio plano. Vamos escrever, por exemplo, um conjunto assim desse tipo, de todas as soluções? Boa. Um conjunto de todas as soluções. Não entendi bem a pergunta. Ah. Essa é a solução do sistema. Solução do sistema. Aqui dentro estão todos os pontos que são comuns aos dois planos. Ou seja, essa fórmula, ela gera, ela fabrica todos os números que satisfazem tanto uma quanto a outra equações. Tá bem? Aqui, é evidente que você pode olhar para um plano só, porque os outros são idênticos. O ponto que pertence a um plano também pertence aos outros. É diferente de lá porque você tem duas liberdades. Você pode inventar, por exemplo, valores quaisquer para y e para z, e dizer que o x, então, é 2e menos y mais 3,
y, z. Onde y e z são reais, quaisquer a sua escolha. Então, é assim que se apresenta o conjunto solução deste sistema. Você tem duas liberdades, digamos. Segundo caso. Segundo caso, como é que é? Deixa eu só seguir a ordem. Muda aí para o segundo caso, PC. O segundo caso... o segundo caso é uma moleza. O segundo caso é quando dois planos coincidem, mas o terceiro é paralelo. Então fica assim, ó. Interessante. Dois planos coincidem e o outro é paralelo. Me diga agora, olhem para esses palitos aqui. Esses três vetores são o quê? Colineares, né? Eles estão sendo representados por segmentos orientados paralelos. Então, são vetores colineares. Quer dizer, então, que se eu olhar somente para esses vetores aqui, eles são múltiplos um do outro. Então, vamos dar primeiro um exemplo e escrever o que ocorre com eles exatamente. Muito bem, vou repetir essa equação. X mais y menos 2z igual a 3. A outra, 2x mais 2y menos 4z igual a 6. Quer dizer que os dois primeiros planos, como está ali no desenho, coincidem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho que criar um plano que seja paralelo, né? Quer dizer, que não encontre os outros. Então eu vou escrever assim, eu sei que tem que ter, digamos, pode ser 3x, pode, mais 3y menos 6z. A pergunta é, o que eu vou botar do lado de cá? Eu sei que se eu botar 9... aí cai nesse caso, aí o terceiro plano também gruda nos outros. Então, o que eu posso colocar aqui? 7, pode. Ou seja, qualquer coisa que não seja 9. Né? Qualquer coisa que não seja 9 faz o plano descolar. Vou botar 7. Perfeito. Repara que essa última equação, se você dividir tudo por 3, ela é igual a x mais y menos 2z igual a 7 terços. Ora, é claro que essas duas equações não têm solução comum, porque x mais y menos 2z não pode dar ao mesmo tempo 3 e 7 terços, ou dá uma ou da outra. Né? Então, se um ponto pertence àquele plano, não está nesse, se está nesse, não está naquele. Portanto, esse cara aqui é qualquer coisa que não seja, evidentemente, o 9. Como é que a gente resume isso? Bom, se eu olhar só para as linhas pequenas, que são os vetores perpendiculares, eles são proporcionais. Então, a linha pequena 2 é múltiplo da linha pequena 1. A linha pequena 3 também é um certo múltiplo da linha 1. Mas o que ocorre é que essa proporcionalidade aqui não ocorre com o termo independente. Quer dizer, esse fulaninho aqui, né, esse número daqui, não é o mesmo múltiplo de D1. Quer dizer, então, que D3 não é esse beta D1. Então, existe uma proporcionalidade se você olhar para os três primeiros coeficientes, mas ela não se mantém no termo independente. Uma forma idêntica de você dizer isso é que
Se você olhar agora para a linha grande, L grande 3 não é múltiplo da primeira, justamente porque o termo independente não acompanha a proporcionalidade. Esse sistema é de que tipo, então? Como é que você classificaria esse sistema? Impossível. Tá? Não há ponto que esteja nos três ao mesmo tempo. Diga. Sim, não. Não. Isso, não procure uma imagem geométrica disso, porque você já está no R4. Isso aqui é só uma maneira de você verificar se alguma proporcionalidade que existe aqui, se ela se estende ao termo independente ou não. Okay? Terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Sim. Como é que você descreve o terceiro caso? O terceiro caso mostra dois planos que coincidem e um terceiro que não intercepta, não. Isso. Estava esperando. É assim, ó. Intercepta. Você, quando tem dois conjuntos e busca os elementos comuns, você faz a interceptação dos conjuntos? Ah, então não pode falar intercepta. Intercepta quer dizer que faz a interceptação. Não, você faz a interseção. Fazer a interseção é intersectar. Na língua portuguesa, interceptar significa interromper um movimento. Por exemplo, o míssil interceptou o foguete. Ele destruiu, cortou ali. O carro da polícia interceptou o dos bandidos. Interrompeu o seu movimento. Isso aqui é interceptar. O nosso verbo aqui é outro. É intersectar. Muito bem. Então, dois planos coincidem e o terceiro corta ou intersecta segundo uma reta. A imagem é algo desse tipo. Tá? Vamos olhar para os nossos palitos. Tá? Então, nós temos dois palitos colineares, dois palitos paralelos, representam vetores colineares, mas o terceiro não é múltiplo desses caras, não é. Basta isso? Sim. É preciso olhar, nesse caso, para os termos independentes? É preciso por causa dos dois primeiros planos. Então, se os dois primeiros planos coincidem, um exemplo disso, vamos repetir, x mais y menos 2z igual a 3 e 2x mais 2y menos 4z igual a 6. E eu já tenho os dois primeiros planos coincidindo. E aí inventa qualquer coisa que você quiser, desde que o vetor perpendicular não seja múltiplo. Mexer qualquer coisa, inventar 4x menos y mais 7z igual a 10. Pronto. Então, o que ocorre? A linha grande 2 é um múltiplo da linha grande 1, inteira. Assim coincidem. E basta que a linha pequena 3 não seja múltiplo de alguma anterior. Uau! Pois é. Pois é. Bem. Foi bom, né? Bem, PC, falta um pouquinho. Vamos então olhar
as outras situações e perceber o que está acontecendo. Vou mostrar então o caso 4. Ah, sim. Os 3 planos são paralelos, é um sistema impossível, não é? Como é que eu reconheço esse caso? Os vetores normais, quer dizer, as linhas pequenas, são proporcionais, né? E essa proporcionalidade ocorre também nos termos independentes? Não. Ok. Então, esse é fácil reconhecer esse caso. Próximo. Olha só, os primeiros 2 planos são paralelos. Então, vamos recordar, planos paralelos. As linhas pequenas 1 e 2 são proporcionais, mas os termos independentes não acompanham, correto? Ok. E o terceiro plano chuta qualquer coisa diferente, né? De tal forma que a linha pequena 3 não seja um múltiplo das anteriores. Esse sistema, como a gente classifica? Impossível. Não há nenhum ponto comum a todos. Próximo caso. Esse é muito interessante. Esse sistema, eu queria mostrar aqui com meus palitinhos, mas depois eu mostro quando tiver luz. Ele é um sistema, ele é impossível ou não? Não. Ele é o quê? Indeterminado, porque existe uma reta que é comum a todos eles. Não é? Uma reta que é comum a todos eles. Agora vamos pensar nos vetores perpendiculares. Seria tão bom se eu tivesse aqui meu modelinho. Mas os vetores perpendiculares a esses planos, o que ocorre é que eles são coplanares. Pois é, aí vem aquela história da combinação linear. Um deles vai ser a combinação linear dos outros 2. Na verdade, nós reconhecemos esse caso quando, olhando para a linha estendida, a linha grande, né? Quando, por exemplo, a linha grande 3 já é uma combinação linear das linhas grandes 1 e 2. Então, esse caso ocorre quando a linha grande, digamos 3, né, de um dos planos, é uma combinação linear das linhas grandes 1 e 2. O próximo caso, esse agora é um sistema impossível, repara que não existe nenhum ponto comum aos 3 planos. Eles se cortam, se intersectam, segundo 3 retas paralelas entre si. Então, existem pontos que estão em 2 desses planos, mas nunca nos 3. Esse caso se reconhece olhando para as linhas pequenas. Ocorre que somente nas linhas pequenas existe uma combinação linear. Uma delas é a combinação linear das outras, mas essa combinação não se estende aos termos independentes, aos Ds, como ocorria no caso anterior. Nós vamos ter, felizmente, a oportunidade de, nos exercícios, voltar a falar nessas coisas todas. E o último caso, esse é o caso mais chato. É um caso que há uma solução única, né? Que é o caso mais comum nos livros, simplesmente é o caso mais trivial. Então, a gente reconhece esse caso olhando para os meus palitos, né? E verificando que eles não são coplanares. Se você olhar os palitos, né, perpendiculares a esses planos, eles não são coplanares, quer dizer que um deles não se expressa como combinação linear dos outros. E aí todos os casos estão cobertos, né? E nós vamos, hoje à tarde já temos exercício sobre isso, e na outra aula nós vamos ver como, olhando para o sistema, como reconhecer de forma bastante rápida em qual caso nós temos pela frente. Ok? Bom, desculpem aí a nossa falha elétrica. Ah, pois é. Enfim. Então vamos para o intervalo.
faço de tarde, eu faço de tarde. Hã? Ah, o resto do Brasil. É, isso. Então, olha aqui, só um instantinho. Bom, eu já tinha. Ou isso, melhor, né? Então, combinado. Eu faço com mais calma. No início da próxima aula, eu retomo. Melhor. Ah, o que tem? Deixa eu ver. O terceiro. Não, indeterminado. Indeterminado. É igual a solução daquele. Você despreza a segunda equação, fica com a primeira e a terceira e é aquele caso. Muito bem. Eu queria conversar com você, Paulo César, exatamente isso. É magnífico, não pode terminar assim. Eu acho que a gente devia, já que o Morgan pegar uma das aulas dele e continuar. Posso fazer isso amanhã. Linear,